Olá, seja muito bem-vindo à live do meio-dia. Todas as terças-feiras eu tô aqui com você, eu sou o Rafael Bardini e hoje nós vamos ter a presença da Juliane Stuck, terapeuta, e vamos falar um pouquinho sobre o despertar. Fica aqui comigo. Olá, queridas, queridos. Bem-vindos à nossa live de terça-feira ao meio-dia. Como que tá a escuta? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como é que tá meu áudio? Como é que tá minha imagem? Tudo bem com vocês? Olá, Virgínia. Tudo bem, querida? Amados, bora! Live de terça-feira. A Ju já chegou, já tá aqui. Deixa eu só ver, Ju, só um minuto. A Ju já está aqui, já aceitei. Vamos ver se... Não, ainda não. De novo, aceitar. Bora lá, a gente bater um papo sobre o despertar. Oi, Ju! Olá, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde, amada. Boa tarde. Ai, meu Como você Deus, não sei como é que tá aí não, mas aqui tá um corre que eu acabei de chegar em casa, que deu um imprevisto. Quase que eu não chego a tempo. Deu tudo certo, isso que importa. É, com certeza. Sempre dá, né? Sempre Tem dá. que Quando a gente dar. mantém a calma. Queridos, sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece, bom, primeiro, muitos seguidores estão chegando novo aqui no meu Instagram. Sejam todos bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez, por favor, fala aí. Eu tô Rafa na sua live pela primeira vez. E também estou aqui no Instagram da Ju, Juliane Stuck, essa Sim. parceira agora de trabalho, né? A gente está criando coisas juntos, tá muito gostoso. Coisas muito legais. Segue a Ju também. Começa aí seguindo a Ju. E se eu tô no Instagram da Ju, olá, sou o Rafael Bardini. E quem estiver pela primeira vez na live, por favor, coloca para nós aí. Estamos pela primeira, estou pela primeira vez, só para eu poder saber, tá? Quero começar a dizer assim: as energias estão bem intensas, né? Para as pessoas que estão chegando, né? Ju, uma coisa que eu percebo é que nós somos todos, através dos nossos estudos, a gente vê que nós somos todos. Nós primeiro assim aprendemos através do racional mental que somos todos conectados. Somos um, né? Todo mundo fala isso, somos um, namastê, aquela coisa toda. Mas quando a gente vive esse somos um, mexe com a gente, né? Pelo menos assim. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós sentimos coisas que não é só nosso, é do coletivo, né? Então, para mim, essa semana já começou segunda-feira bem intensa, assim, com bastante coisa chegando. Hoje também foi uma energia bem forte, mas nada ruim, né? O que eu quero dizer assim é que as energias estão se movimentando. O sol não. O ano da lua tá aí, né, para nós. E lua cheia essa semana, então tá tudo bem intenso. E hoje nós vamos falar sobre o despertar. Mas antes, eu quero que você se apresente aqui no Instagram, porque ainda as pessoas aqui não conhecem você. Sim. Não, eu só queria fazer um parênteses que você estava falando. Nessa semana, realmente, eu também senti isso. Tá também? E é interessante a gente saber parar também, né? Porque a gente às vezes fica muito no não, eu preciso fazer, eu preciso produzir. E às vezes vem aí uma semana mais tensa pra gente levar as coisas um pouquinho mais leve, né? Mais tranquilo. Olha só, a Karine colocou também. Tenho vivido isso, Rafa. Ela também está sentindo que as energias estão fortes, o emocional, né? Eu sinto bastante o emocional. Sabe o que eu percebo, Ju? Não sei como que você percebe. Eu percebo assim, existe um choro acontecendo. Existe um lugar de se sentir sozinho ou sozinha, sabe? Essas informações que tá chegando, assim, que eu tô percebendo, esse choro, esse tô sozinho, tô sozinha, sabe? Essa solidão. Tô percebendo essa dor no campo. E que aí é aquela história. Pode ser minha, pode ser da minha mãe, pode ser do meu pai, pode ser dos meus vizinhos, pode ser da sociedade, da humanidade. E aí, cara, ontem eu entrei no Instagram mais à noite, à tarde, e aí vi um monte de notícia do que tá acontecendo no planeta. Eu falei, cara, tá mais do que explicado, porque eu tô sentindo tudo isso também, né? Tamo tudo conectado, né? Tudo reverbera, né? De alguma Que forma, de mais? alguma maneira. A Karine colocou aqui, ó, muita energia boa e coisas boas estão chegando até a mim. Que coisa boa! Arro e arra. Uau, me arrepiei aqui exatamente, legal. Então vai lá, Ju.
Quem mais? Bom, Pode se apresentar. olá, para quem não me conhece, eu sou Juliana Stuck, sou terapeuta holística, também trabalho com marketing para terapeutas. É, E também atendo, né, com várias terapias, mas a minha terapia principal é Theta Healing. Atendo também com tarô, reiki e mesa quântica estelar. E trabalho no Espaço Sete Planos com o Rafa. Muito bom. Eu trabalho com a Ju, na verdade. Nós trabalhamos juntos. O Espaço Sete Planos, para quem não sabe, é o antigo Espaço Evoluir, onde eu comecei, todo o meu trabalho comecei lá. E aí houve uma mudança de diretoria, assim, de De administrador, administração, né? de administrador. E aí a Ju assumiu esse lugar e aí transmutou o Espaço Evoluir para o Espaço Sete Planos. Sim. Então é Tudo isso. novo. Estamos aqui na cidade de Limeira, interior de São Paulo. Então quem é de Limeira e região pode estar vindo conhecer o espaço. Tem muita coisa boa no espaço. Ju, então vamos lá falar de despertar. Eu coloquei no meu post, quando eu postei a imagenzinha do despertar, eu escrevi na legenda assim: despertar é literalmente acordar para a vida. Literalmente. E as pessoas, quem não desperta, não entende. Exato. Quem não consegue, quem não desperta, e olha, quem não consegue, e não consegue, né? Quem não desperta é uma opção, né, Ju? Exato. Ô, Ju, então Você vamos lá. escolhe. Antes da gente entrar no assunto, o que é para você, o que é o despertar? É você começar a enxergar a vida por novas perspectivas. É você sair do que todo mundo pensa e você começar a enxergar outras portas, né? Digamos assim, que você sempre foi ensinado que tinha uma porta. E aí, do nada, você vira para trás e você olha e você fala: pera, mas tem 3 portas ali. Por que eu fiquei a vida inteira olhando só para essa porta? É basicamente isso. Exato, queridos. Olha só. Então, na visão da Ju, esse despertar é você ver que existe possibilidades que você não está vendo. E não está vendo porque não despertou. É isso que eu entendi, Ju? Falando na Exato. minha forma É de expressão. isso, sim. E é isso. E o despertar, para mim, além disso, né? Junto com isso, né? Junto disso, você enxergar possibilidades, é você acordar para uma coisa que não ensina na escola, que não ensina na sua religião. Na sua religião fala bem por cima disso, mas ninguém consegue te explicar. São mistérios insondáveis de Deus, é assim que fala. Então, não questiona muito, não. Né? Quando você começa a questionar muito a sua religião, você já é mal visto. Assim, as pessoas já ficam, tem demônio ali, porque questiona. Sim. E não tem nada a ver, né? Então, na religião não te explicam muito, na tua família as pessoas não aprenderam isso, que é o quê? O despertar para mim é eu acordar para uma coisa que está acontecendo automática na minha vida. Que é o quê? Os meus pensamentos, as minhas emoções, o funcionamento do meu aparelho, que eu chamo de aparelho corpo e mente. Quando eu acordo, significa, eu estou num sonho ruim, né? Às vezes, né, Ju, a gente está num pensamento a gente cria um pensamento ruim, tipo, ai meu Deus, não vai dar certo isso, que não sei o que, não sei o que. E O repetitivo despertar, também, né? repetitivo, Em que loop. muita. É exato, é o vício de pensar sempre no aquele assunto, sempre eu tenho um problema, eu sempre penso negativamente dele, aí fica um ciclo vicioso, né? O despertar para mim é eu acordar e ver que eu estava num sonho, literalmente no sonho, no mundo virtual, dentro da minha própria cabeça. Eu vou falar bem É assim. isso. E eu acordo, é igual você tá num pesadelo, você tá vivendo um pesadelo assim. Aí de repente alguém te acorda, você Você acorda tá e fala, vivendo ah. drama ali, né? Você tá Aí você vivendo. acorda daqueles pesadelos, Ju, você faz, era só um sonho. Jesus do céu, ainda bem, sabe? É a mesma sensação que eu tenho, né? Quando eu desperto, é quando eu saio dessa emaranhado que minha mente fica criando, coisa ruim, ruminação mental, que eu chamo também. A Prita a gente chama de cacofonia mental. É aquela um monte de Você falatório não ruim. consegue parar um pouco e respirar, né? Você não consegue parar, você só vive aquilo, né?
Porque a gente Isso. parece que é tipo uma motivação oculta ali para você continuar fazendo as coisas, só que uma motivação ruim, né? Porque você fica ali pensando nas coisas negativas, tudo negativo que está acontecendo na sua vida, você foca só no problema, não foca na solução, e aí você para, basicamente. Você vive paralisado nas mesmas situações. Exato, olha lá. E aí cai naquilo que a Ju trouxe de analogia das portas. Enquanto eu tô dormindo, eu tô vendo só uma porta. Eu tô lá, blá, 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 blá. Aí eu acordo, eu desperto, eu vejo que eu tô num sonho ruim, eu começo a olhar para o lado, eu começo a olhar para cima, eu começo a ver que tem infinitas possibilidades. Existem outros caminhos. A Karine comentou aqui que ela despertou desde que começou a ouvir os meus podcasts. E me acompanha por aqui e tem aproveitado as oportunidades que estão chegando. Que bom, Karine. E ó, eu fiz um podcast com a Ju. Então, por isso que eu nem vou pedir para ela falar muito das Sim, coisas dela, não, porque daí vocês vão escutar no podcast. tá lá. Depois vocês escutam. Hoje a gente vai falar do despertar, né? E aí a gente fica, né, Ju, nesse entorpecimento, né? E aí a gente acredita que é o que pensa, acredita que é o que sente, e com isso a gente vai vivendo nesse entorpecimento mesmo, né? Aí é igual Matrix. Eu vou te dar uma pílula vermelha que você vai ver a verdade. Ou você toma a azul e esquece tudo e continua na sua E vidinha continua aí lá. fechada, Exatamente. né? Então, o despertar para você, Ju, ele ou foi ou é um pouco dolorido? Sim e não. Depende das situações, porque o despertar, no começo, Quando eu ele, falo, pelo menos é assim o pra que eu quero mim, dizer, né? o que eu quis dizer também é quando você tem que olhar para a verdade, sabe assim? Sim, exato. Mas assim, ele ao mesmo tempo que um alívio, você vai passar por situações de provas, digamos assim, das coisas que você vai aprendendo. Então, o que eu sinto que diariamente me aparecem situações que eu comparo. Nossa, que legal! Antes eu faria de uma forma e hoje eu vejo que eu lido com essa situação muito melhor. Então, assim, não é que os desafios, as coisas ruins param de acontecer, que agora é só flores e borboletas e arco-íris. Não. As coisas continuam acontecendo, mas você tem uma visão mais clara sobre aquilo e como você lida com ela. Então, tudo fica mais leve, de certa forma. Inclusive as partes ruins. Exato, é. E aí eu gosto muito da máxima de Jesus, a verdade liberta, Sim. né? Porque Bhagavad, ele é um mestre indiano e ele fala assim, o simples ato de você ver o que está acontecendo, você se liberta dele. Ou seja, olhar para a verdade, né, do que está acontecendo. E muitas vezes, uma das coisas que acontece muito, Ju, é o medo. O medo ele vem e faz com que a nossa mente crie só problemas no futuro. Porque o Exato. medo ele está atrelado à visão de futuro. Então, quando eu olho para o futuro, a minha mente começa a criar só coisa negativa. Isso acontecer, isso acontecer, isso acontecer. Ela começa a ver todas as possibilidades negativas. Dificilmente ela vê uma coisa boa. E aí começa a me gerar o medo. E aí muitas pessoas estão vivendo, né, Ju, nesse drama do medo. Que aí você vai Exato. depois dispara uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade. O drama em si, ele transforma isso, né? Porque o drama, que você não assume as responsabilidades da sua vida. Porque você tá sempre se colocando no drama, no vitimismo, né? Por medo. Então, assim, quando você sai desse ciclo de tipo, ai, realmente eu não tô assumindo tudo que é. Não existe uma parte verdade. Os dois têm verdade, né? Existem várias verdades. E como que você tem um olhar para tudo isso amplo, né? Que você fala, e se eu enxergar essa situação de fora? E se eu não só viver tudo aquilo que eu tô sentindo, todo aquele caos, toda essa situação na minha vida? E se eu der uma olhada e falar, oh, peraí, nossa, eu também estava errada nessa situação. E se eu transformar isso e eu agir de outra forma, né? E se eu não ficar vivendo nesse sentimento, se eu não só focar nesse medo, né? Nesse medo do futuro, o medo da realização, na coisa ruim que pode acontecer. E se eu focar no bom que isso pode ter, ou no que eu posso melhorar, né?
Massa. Ô, Ju, tem também a questão do auto-amor, né? Exato, também. Essa questão do auto-amor é assim, a pessoa tá num pesadelo de que ela é ruim. O que que eu vejo quando não tem auto-amor, né? Eu vejo assim, quando eu não me amo, vamos lá, quando eu não me amo, eu tô vivendo o meu pesadelo de que eu não sou bom, de que eu não sou o suficiente, Suficiente. de que eu não dou conta, de que Falta eu de não vou dar confiança, né? conta. E é uma ilusão, né? Uhum. Como é que você vê esse lance, Gil, de sair dessa ilusão e acessar quem você é? Você agora me lembrou de um filme, né? Na verdade, é um filme documentário da Brené Brown. Não sei se Hum, você já viu, A Coragem de Ser Vulnerável. já vi, É maravilhosa. incrível. Ó, eu me arrepio toda. Foi um dos primeiros, assim, quando eu tava começando no autoconhecimento, que eu fui ver, né? Que eu fui estudar a fundo. Porque era uma coisa que eu tinha muito medo, que era da vulnerabilidade. As pessoas veem vulnerabilidade como fraqueza, né? Você se abrir, você explorar, você se colocar no lugar, né? Também em outras situações. E não. E realmente é você se abrir para as possibilidades da vida e você confiar em você confiar em quem você é, você confiar que tudo bem, se eu tô num relacionamento amoroso, por exemplo, e eu vou me abrir para essa pessoa e essa pessoa não se abre para mim, o problema é dela. Quem tá tendo medo é ela. Quem tá tendo outras dúvidas é ela e não eu. Então, a questão de você tomar posse dessa vulnerabilidade é você também tem responsabilidade sobre o que você sente e que você só pode agir de acordo com aquilo que você está fazendo e não o que o outro está fazendo. É isso. Porque fato é que nós não controlamos nada Nada. do que está fora de nós, vamos falar assim, né? Exato. Então é assim, vamos É, supor, eu e você, vamos supor, a gente tem uma relação, seja ela qual for, de amizade, de namoro, casamento, não importa. Eu vou fazer porque eu quero, porque eu escolho, porque eu decido, porque vai fazer bem para mim. Então exato. Porque eu isso estou é disposta. autorresponsabilidade, né, Ju? Uhum. Agora eu não vou fazer para você porque você vai se sentir bem, porque você vai gostar de mim, Uhum. porque você vai me valorizar, ou você vai fazer por mim depois. Tanto é que se você faz alguma coisa pensando que você vai mudar a perspectiva de alguém ou fazer porque o outro vai te achar legal ou porque o outro vai te achar isso ou aquilo, você já tá fazendo errado. Porque você não tá se colocando em primeiro lugar. Você não tá falando, ó, eu vou fazer isso porque eu quero. E sim, por uma imagem que você quer passar por outro, ou um olhar diferente que você quer que o outro tenha de você. Será que isso está sendo verdadeiro, sabe? Será que está sendo realmente aquilo que você quer ou você quer aquilo? Também tem o negócio da conquista, né? Falando em relacionamento amoroso, né? Que tem gente que também vai até conquistar e depois não quer mais. Você está pensando ali no prazer que aquilo pode te gerar momentâneo de você ser aceito. E você não está se aceitando porque você está correndo atrás de uma coisa que você mesmo não quer. Olha só, isso aí, esse lance de conquistar é muito forte, assim, porque é o lance da competição. Uhum, E nós já recebemos esse estímulo de competir desde a infância, né, Ju? sim. Desde pitiquinho, sua irmã é melhor do que você. Você, ó, seu primo, não sei o quê. Aquelas comparações na escola. Sim. Aí A a gente vê no escola em si, sistema né? mesmo, Oi? escolar, né? O sistema escolar também, porque valoriza certas matérias e desvaloriza outras, né? De uma ser mais importante do que a outra. Mas é aquela criança que tem aptidão para uma coisa e não tem para outra, né? Aquela que é muito boa em matemática, mas não é boa em artes. Dizem que ela vai se dar melhor do que a que é boa em artes e ruim em matemática, sabe? Então tem isso desde sempre. Você precisa ser bom em uma coisa. Por que você não pode ser bom em outra coisa? Exato. E aí, se você não tira boas notas, seu amiguinho é melhor do que você.
Então a gente percebe. Olha só, isso tudo, queridos, que a gente está batendo um papo aqui com vocês, eu com a Ju, a gente já sabe disso, né, Ju? Sim. A gente não está aqui Já falando porque viveu. a gente já sabe disso. Nós estamos aqui compartilhando, então, o nosso bate-papo com vocês. Para quê? Para mostrar para você o que é o despertar e até onde o despertar te leva. Porque eu só pude enxergar isso que eu estou conversando com a Ju a partir do meu ato de despertar. E para eu despertar, eu precisei tomar uma decisão. Eu quero saber a verdade. Só que aí existe um negócio, até quanto de verdade que você quer saber? Porque o universo, ele é muito mais complexo, porque é muita coisa que foi escondido de nós, muita coisa que está sendo controlada, manipulado. Então, a verdade, por isso que eu quis perguntar para você quando foi o seu despertar, Ju, por quê? Eu vou contar esse passo aqui. Peraí, deixa eu ler essa mensagem, que às vezes tem a ver com o que a gente está falando, né? Mas no meu caso, a Dirce colocou, mas no meu caso, que estou cuidando da minha mãe idosa, nem sempre consigo me colocar em primeiro lugar. Estou trabalhando a aceitação. Dirce, sinto muito, realmente isso não deve ser fácil, né? Eu não sei o que é cuidar de uma pessoa de idade, ainda mais sendo mãe. Então, assim, eu não tenho nada para. Eu não tenho autonomia para falar para você, faz isso, faz aquilo, porque eu não vivi isso, né? Mas o que eu te digo, mediante as minhas visões, o que você está fazendo é gratificante para você? O teu coração está feliz fazendo o que está fazendo? Tá tudo bem. Não, não estou feliz. Eu tenho vontade de pôr minha mãe na casa de repouso. Então também isso também é um caminho de autoconhecimento. Isso também é um despertar. Porque tem muitas pessoas que cuidam dos pais por obrigação. E não porque realmente ama cuidar dos pais, ou dos avós, ou de uma pessoa de idade, né? Não estou dizendo o que é certo e o que é errado. Estou trazendo, assim, uma reflexão para você se conhecer, né? E você tem... E cuidar de você, cara, Tá, vai lá, Gil, fala aí. Não, perdão, eu achei que você tinha terminado. Não, vai lá, fala. E você se permitir pensar em coisas também, né? Porque às vezes a gente fica tão assim, meu Deus, é minha mãe, né? Como que eu posso pensar em mim em primeiro lugar? Ou como eu posso pensar em deixar em outra coisa? Não, se permita refletir sobre. Não tenha medo, tá tudo bem, sabe? Você tomar as decisões da sua vida, você pensar em alternativas diferentes. Ou, será que eu consigo pelo menos um meio termo, né? O que que é uma opção agora para você, né? O que te faria feliz de se colocar em primeiro lugar, que também você pode levar isso em consideração na sua vida atual, né? Nas suas possibilidades do que você pode fazer em relação a isso. Lindo, ó, uma mãezona falou com você aí. Aqui foi um pai, aí foi a mãe. E assim, Dirce, é você assim, ó. Porque assim, se você tá trazendo isso, é porque isso tá te gerando um incômodo. Porque senão você não teria falado disso, tá? Então, assim, nem sempre consigo me colocar em primeiro lugar. Então, quer dizer que você tá desconfortável com esse lugar, né? E aí, inclusive, você fica reforça, estou trabalhando a aceitação. A aceitação de estar vivendo isso. É, a vida te deu um caminho. Você pode segui-lo ou não. Você tem esse livre-arbítrio, né? Porque tem pessoas, Ju, que falam assim: ai, mas eu não tenho escolha. Eu falo: mentira, você tem. Você pode não assumir esse compromisso. Ai, mas imagina, você acha que eu não vou assumir esse compromisso? Claro, eu não estou dizendo não assuma, mas eu estou dizendo você tem escolhas. É que dentro da tua consciência você escolheu esse caminho, que vai ser um pouco mais desafiador, claro que vai. Mas olha, disso eu vou te dizer, quanto mais você ajuda alguém, mais você é ajudada. Quanto mais você faz pelo outro, mais você recebe da vida. Você pode ter certeza, meu amor, tudo que você está fazendo pela tua mãezinha, isso aí vai vir em dobro para você. Deus vai te beneficiar assim, ó. E é Deus, tá? É a vida que te traz. Não é eu, não é a Ju, não é a sua própria mãe, não é seus irmãos, não é sua família. Porque numa hora dessa, a família vai embora, né? Eu vivenciei isso com os meus, com a avós. Numa hora dessa, cada um vai para um canto. Aquele que tem coragem fala, não, eu vou assumir, porque é minha mãe, é meu pai, né? Você pode ter certeza, tudo que você está fazendo, isso vai voltar para você multiplicado. Então, assim, é um pouco fora do que eu estava falando do despertar. Mas eu quis falar, né? Porque já que trouxe essa necessidade, eu senti aqui de acolher isso. Eu Como só você vê? senti Quer falar? Quer de complementar, Ju? acrescentar.
que você precisa estar aberta a receber. Se abra ao receber também. Porque o universo está aí, disposto sim, para te dar de volta isso. Mas você está aberta a receber? Se alguém vem e te oferece uma ajuda, você fala, ah, não, imagina, não precisa. Ou você fala, não, eu preciso, eu quero. Entende a diferença? Porque às vezes tem várias pessoas aí dispostas a te ajudar, dispostas a talvez até ficar com a sua mãe para você conseguir sair, conseguir fazer as suas coisas, e você tá aí negando, falando, não, imagina, ai, você vai cuidar disso, você vai... Esse fardo é Não, eu meu, né, faço. Ju? Quantas pessoas falam, essa cruz é eu que tenho que carregar sozinho. Exato. E não precisa. Você pode sim receber, tá bom? Ih, que linda, amei. Adorei, é isso mesmo. Receba. Bom, então é isso, o caminho do despertar. Então, o que eu ia falar antes? Aí tá, aí eu parei, porque eu lembrei porque que eu parei. Então, o meu despertar, dando sequência. Quando eu olhei para a verdade, aconteceu um pequeno movimento do ego, da estrutura, que é o quê? Nossa, eu não acredito que eu aprendi errado todo esse tempo. Uma revolta e uma resistência em não aceitar o que é diferente, o que é a verdade. A verdade é isso aqui. Te mostraram isso, mas eu sinto muito, tudo isso aqui não funciona. A verdade é isso aqui. Quando eu olhei para a verdade, aconteceu esse movimento. Então, o despertar, nem sempre, na minha experiência, ele é gostosinho. Muitas vezes ele vem com um pouco de dor, mas por que também que vem com dor? Porque eu resisto a enxergar a verdade e aceitá-la como ela é. Porque a partir do momento que eu vejo a verdade que, por exemplo, eu tô numa live que a Ju tá me contando umas coisas que eu tô sentindo que no meu coração o que a Ju tá falando é verdade. Mas a minha mente fala, mas não pode ser. Ah, não, será? Mas eu tô vivendo tudo diferente. Aqui existe uma resistência da minha parte. O meu coração tá me falando. Olha o que a Ju tá falando, porque é verdade. Mas a minha resistência fala: não, eu acho que eu vou esperar um pouquinho, acho que eu não vou acreditar de cara. Entende? Então, esse lugar, Gil, foi onde que para mim foi doloroso. E ainda continua sendo, porque isso é um hábito do meu sistema de negar, de não querer. É a certa arrogânciazinha que tem, né? Eu já sei tudo. E aí, quando vem uma coisa nova, ui, aquilo dá uma surpresa, né? Dá uma surpresa. Mas peraí, eu já achei que eu sabia, então peraí, eu não sei. Né? Então, o despertar, para mim, ele tem essas nuances. E tem, lógico, esse lugar de mel. Quando eu descubro a verdade, eu aceito, vem um mel na boca, assim. É um prazer, não sei expressar, não sei falando dessa forma. Eu acho que pra mim foi muito tranquilo, porque eu tava muito determinada e eu tava muito aberta. Então eu falei, é isso, pode vir, bate no peito, né? E fala, tipo, vamos lá, o que for pra gente trabalhar, o que for pra gente fazer, eu quero olhar isso a fundo. Nem, como eu disse, nem sempre foi fácil, nem sempre foi tranquilo. Mas você já está aberto e disposto, já é um primeiro passo, né? Você está e ouvir de verdade, né? Entender de verdade. Alguém chegar para você e falar, ó, oh, você não é isso. E aí você fala, não, eu sou, porque eu sou e não sei o quê. Você está resistindo. Agora, se alguém chega, você é isso, e você fala, deixa eu ver o que é verdade para mim. Ah, talvez eu não seja isso, mas tem esse ponto aqui que essa pessoa tá certa. Ah, então eu acho que eu talvez tenha que mudar isso, entendeu? Você não bater de frente de primeiro, porque o nosso eu sobrevivente, né? Ele entra na frente e fala assim: não, não, eu vou te proteger. Isso daqui que você tá falando não é isso. Então, porque foi a forma que você aprendeu, que você tinha que se defender, você tinha que fazer alguma coisa. Só que isso é bom quando você precisa de uma defesa que realmente funcione, e isso é ruim, porque ele pode te defender de algo que te faz construir coisas, né? Isso também acontece quando vem alguma notícia muito legal, de alguma oportunidade muito legal, e você fica com muito medo e você não pega isso, você deixa isso passar. E aí você deixou a oportunidade legal passar por medo. Então isso acontece também diariamente, quando as pessoas chegam com coisas pra gente e a gente não reflete sobre. Entendeu? A gente só recusa, a gente só joga pro lado. Nós nos tornamos reativos, né, Ju, e não interativos. Exato. Quando a gente fica só na reação, que é o bateu, levou, nós não percebemos o que está chegando de bom.
Agora, quando a gente se interage com aquilo que está chegando, seja bom ou ruim, certo ou errado, estressante ou levinho demais, não importa, independente do que a vida traga. Uhum. Quando a gente consegue interagir com a vida e não reagir, é onde a gente começa a ver a verdade e que a gente recebe de todos os lugares, né? A gente começa a receber a gente recebe muito o tempo todo, né? Mas a gente só consegue ver com essa interação. Muito lindo. Então, nós falamos aqui do despertar e falamos do alto amor. Então, é que aí a gente se perdeu um pouquinho, depois a gente foi falar com a Dirce, né? A gente acabou indo para outros Que caminhos, tudo né? faz parte Mas tudo também, está conectado. né? Porque quando você desperta, você tem que olhar para dentro, você tem que olhar para todas essas questões, que são as primeiras questões que vêm à tona, né? Quem eu sou, onde que eu sou bem, eu sou mal, eu sou isso, eu sou aquilo, como que eu lido com essas situações, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui tem tudo a ver também. Porque são passos a passos, né? São coisas que, lógico, não vai vir tudo de uma vez. Vai ser uma enxurrada, né? Jogar assim, você falar, é isso. Não. Vai ser leve, entendeu? Mas vai vir. As coisas vão vir. Você vai ter que aprender a lidar com elas, né? Seja pro bem ou pro mal. Porque a sua vida é você que tem que lidar. Não adianta terceirizar. Tem um problema na minha vida? É eu que tenho que resolver. Não adianta eu empurrar isso pra minha esposa, empurrar isso pra minha terapeuta. Cara, é eu. Quantas vezes chega terapia, né, Ju? Então, o que é que eu faço? Às vezes eu falava pra minha psicóloga, eu falava assim, Priscila, se você sabe, você me conta. Me conta o que é. Que ela fazia uma cara. Eu falava assim, você me conta, você não me esconde, não. Eu falei, o que eu vou fazer? Então a gente terceiriza muitas vezes nesse lugar, né? O que que eu faço? E eu sempre levo a pessoa a refletir o que é que você quer fazer? O que é que você sente que seria certo para você fazer? Que é a verdade do teu coração. E muitas vezes a verdade do seu coração pode não ser certo para mim. Então eu vou falar uma coisa que é para mim, é a minha experiência, a minha visão de mundo. E aí eu vou falar para você que talvez tenha uma visão diferente, aí o que eu falar você vai fazer não vai dar certo. Aí depois eu falar lá, tá vendo? Ele não sabe das coisas, porque eu fiz e não deu certo. Lógico, porque é a tua vida, é a tua história. E demorou, Ju, para mim poder, para eu me fortalecer desse lugar. Eu tinha muito esse hábito. O que é que você acha? Sempre que eu encontrava alguém que eu via que era mais inteligente, um mestre, um professor, geralmente é assim, né? Um mestre, um professor, uma pessoa mais velha, que você se inspira naquela pessoa. Eu falava, o que que você acha que eu devo fazer? As pessoas viravam para mim e falavam, mas o que você quer fazer? Porque o que eu acho não interessa. Não importa. O que importa é o que você quer fazer. Aí eu falava, eu não sei o que eu quero fazer. Né? Exatamente. Mas era o que? Era o medo de assumir um lugar, de assumir essa autorresponsabilidade. Porque se eu tomo uma decisão, eu vou ter que arcar com essas consequências. Agora, se eu tomo uma decisão porque o outro me falou, eu tenho quem culpar. Eu vivi muito isso. Demorou, lógico, depois que eu despertei, que eu percebi que eu despertei para essa situação. Porque o despertar, Gil, para mim também, ele é cada momento. Tem situações que eu ainda tô dormindo, que eu ainda tô no pesadelo da situação. Mas de repente eu desperto para aquela situação. Então, para mim, a minha experiência, o despertar, ele não é uma coisa que eu viro uma chave, acabou, que é o que você falou, né? Felizes para Exato. sempre. Não. O despertar para mim é eu todo momento eu despertar para uma dor. E assim, como é que eu sei que eu tenho que despertar? Quando eu tô doendo. Tá doendo. É uma dor emocional tá acontecendo aqui. Eu estou em sofrimento por alguma coisa. Eu tenho que despertar dentro desse lugar. Agora é aqui o despertar. Esse é o lugar de despertar para mim na minha vida. Aí eu vou olho para aquilo, né? Então, por muito tempo eu terceirizei, né? E justamente para isso, porque se o outro, vamos supor, se a minha esposa fala faz isso e eu faço e não dá certo, aí eu vou olhar para ela e vou xingar, vou brigar e vou culpar ela lá por você. E isso é muito comum, porque eu vivenciei, né? Eu tive isso como referência. Mas é bem isso. E tem uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, e muitas pessoas entram em choque, assim, de primeira, né? Eu falo assim: aquilo que você não gosta no outro é aquilo que ressoa em você. Então, eu não gosto dessa pessoa porque ela fala demais. Tá. Isso não significa que você necessariamente vai ter a mesma coisa que ela, que você vai falar demais. Mas talvez isso te incomode porque você queria ter
disponibilidade, essa alegria, essa espontaneidade, você não tem. Entendeu? Então, a partir do defeito que você vê no outro, você pode aprender algo sobre você, né? Ah, essa pessoa me irrita por causa disso. Então, não olhe para o outro. Não fica lá gritando, xingando o outro. Olha para você, fala por que que isso me incomoda tanto? O que que eu posso aprender com essa questão, né? O que que eu posso trazer isso para mim que eu tô aprendendo naquela situação? E uma das coisas mais legais do Theta Healing, que quando eu aprendi isso, virou também uma chave na minha cabeça, é que nós estamos aqui para aprender virtudes. Existem muitas virtudes. E a gente está agora sendo permitido a viver muitas virtudes em uma vida só, né? Porque, né, eu acredito em outras vidas. Quem não acredita, né, pode ser passar. Quem não acredita vai estudar. Exato. Porque tem mais do que tem mais do que prova, Ju. Tem um negócio que chama transcomunicação instrumental. E aí, né, em outras vidas, antes você conseguia vir para a Terra e aprender uma virtude só. E hoje em dia não, a gente aprende várias. E quanto mais virtudes você tem, melhor você leva a sua vida. Mais crenças negativas que te limitam saem, entendeu? Então, assim, qual que é a virtude que você está aprendendo hoje? Eu sempre pergunto, qual virtude essa situação tá tentando me ensinar que eu tô aprendendo na dor, entendeu? Como que eu posso aprender essa virtude no amor, né? E quando que a gente aprende uma virtude? Quando você consegue praticar ela com você mesma e com os outros, mas primeiro com você. Então, para eu aprender o que é amor próprio, eu preciso aprender comigo para eu conseguir lidar com o outro, para eu conseguir ensinar com o outro. Ah, então para eu ter compaixão, eu tenho que ter compaixão primeiro comigo, para assim eu saber o que é compaixão com o outro, né? Então, primeiro eu preciso entender o que é ouvir a mim mesma para eu entender o que é ouvir o outro, né? É dando que se recebe. Também. Essa frase está na oração de São Francisco. E se eu não me dou, não tem jeito, eu não vou conseguir dar isso para o outro. Se eu não me escuto, eu não vou conseguir escutar o outro. Se eu não me vejo, não me valorizo, eu não vou conseguir ver e valorizar o trabalho dos outros. Então, a vida é uma linda projeção do que está dentro e do que está fora, e do que está fora e do que está dentro. E nessa dança cósmica entre dentro e fora, masculino e feminino, nós vamos evoluindo. Então, essa questão da projeção, Ju, eu vejo que é a maior escola de autoconhecimento que a gente pode trazer para a vida. Olha para as projeções, o que significa? O que eu vejo na Ju que eu não gosto? Ou o que eu vejo na Ju que eu critico? O que eu vejo no Rafael que eu não gosto? O que o Rafael faz que me incomoda? Eu olho para isso e vou trazer isso para dentro de mim. Como a Ju disse, será que eu sinto necessidade de ser como eles são? Ou como o outro é? E eu tenho vergonha, ou medo, ou ciúme, ou inveja porque ele faz e eu não faço? Ou será que também eu me critico por eu falar demais aqui dentro de mim? Por exemplo, igual você usou o argumento, né? Ah, o outro fala demais. Eu também muitas vezes me julgo e falo, eu falo demais. Ou seja, minha cabeça não para. Eu falo demais aqui dentro da minha cabeça e eu não me suporto. E aí, naturalmente, eu não vou suportar quando o outro está falando. E aquele outro nada mais é do que um espelho de mim mesmo. E hoje, essa semana, é disso que eu tô falando. Essa semana tá tendo muita projeção. Eu tô vendo muita projeção que... E eu falei, vou olhar para isso. Vou respirar dentro dessas projeções e vou acolher essa criança interior. Ju, você acredita sobre criança interior? Você acredita nisso? Que dentro de Lógico. todos nós tem uma criança? Lógico. E, nossa, essa criança aí vive intensamente dentro da gente, viu? Ó, você vai ter que lidar com ela muitas vezes, em muitas situações, e ela pode ser linda, expansiva, brincalhona, ou ela pode trazer também situações bem negativas, assim, Ela pra pode ser gente também, se a gente não sabe revoltada, lidar com ela. estressada, ansiosa. Xingar, gritar, brigar, fazer birra, né? Aquelas crianças que se jogam no shopping, né? Que fica ali fazendo escândalo. Ela é assim também. Legal.
E falando dessa criança interior, né, dentro do despertar, quando né, esses primeiros caminhos do despertar, do autoconhecimento, quando eu encontrei com essa criança, cara, foi uma catarse de ver o quanto ela estava machucada, de ver o quanto ela estava sozinha, sem mãe, sem pai. Ninguém amava essa criança, nem eu mesmo, porque eu nem sabia que ela estava lá. E foi dolorido, não foi dolorido, foi uma. Cara, acho que foi a primeira vez que eu senti compaixão, Ju. Foi quando eu olhei para minha criança pela primeira vez. Porque eu nem sabia que isso era possível. Foi, acho que a primeira vez que eu senti compaixão. É uma coisa que não sei explicar. Compaixão não dá para explicar, só dá para sentir. Eu não consigo explicar de uma forma racional o que é compaixão. Eu só consigo sentir compaixão e falar o que é compaixão. Mas eu sei o que ela não é. Ela não é dó. Compaixão não é ter pena do outro, não é ter dó do outro. Isso não é compaixão. Isso é ter dó e ter pena. E isso é arrogante, porque quando eu tenho dó e pena, eu estou dizendo que o outro não é forte o suficiente para dar conta da vida dele mesmo. Olha que louco. É assim, eu tenho dó de você, judiação, tadinho. Você não dá conta disso. Deixa que eu resolvo para você. Aí você vai lá, pega o problema da vida do outro e traz para suas costas. Aí é onde você pega os karma com a sua própria mão e Exato. se emaranha, né? Então essa criança, quando eu olhei, cara, e ela começou aí ela começou a ver que ela pode ser quem ela é. Foi a partir daí que eu comecei a ter essa minha expressão de comunicação, de dança. Eu danço, eu posto às vezes que eu danço, eu me expresso no público, eu me expresso. E eu comecei a ter essa liberdade de expressão. Como é que foi para você, Ju, esse encontro com a A sua minha criança criança? também. Eu sempre tive um amor imenso pela minha criança, porque eu sempre vi as coisas, todo o potencial da minha criança, sabe? Tudo que eu fui quando eu era criança. Eu sempre fui uma criança muito expansiva. Eu sempre fui uma criança que eu queria pensar diferente, fazer outras coisas. Mas era uma criança muito machucada, muito, sabe? Ela não era uma criança que ela se sentia acolhida, ela não era uma criança que ela se sentia compreendida. Tiveram várias questões, assim, em que ela culpava mais os outros e ela não olhava tanto o potencial dela, sabe? Então, quando eu comecei a olhar para essa criança, foi ao mesmo tempo reviver um pouco também das coisas que eu passei, porque quando a gente olha, a gente acaba também não revivendo no sentido do aqui e do agora, tá? Separando as situações, mas a gente acaba tendo que olhar para situações que não foram legais, situações que não foram da forma que a gente imaginava, né? Que não foram da forma que a gente queria sentir aquilo, mas também a gente acolher nós mesmos e entender que essa criança ela ainda existe em nós, né? E uma das coisas também foi entender que não é porque eu não sou mais criança que eu não posso viver certas coisas que essa criança queria viver, entendeu? E trazer ela quando é necessário, porque ela precisa ser escutada, mas nem sempre a gente precisa agir que nem ela. Então, tem essa diferença. Então, eu preciso escutar essa criança, eu preciso entender as necessidades dela, eu preciso fazer com que ela se sinta acolhida, mas ela entender que eu sou adulta. E ela entender que eu estou vivendo em um outro momento da minha vida. Vou sim fazer certas coisas, mas com um olhar de adulto e não com um olhar de criança mais. Lindo, muito lindo. Amados, é muito importante. Então, percebem, queridos, nós estamos dando um caminho para vocês. O despertar, que é o acordar, é começar a ver a verdade como ela é, né? A vida como ela é. Depois, o caminho do auto-amor, o caminho da criança interior. E aí tem um caminho que é dos ancestrais, também é um caminho, né, Ju? Também. Nós somos parte dos nossos ancestrais, né? Muitas coisas que a gente traz para cá são coisas que a gente aprendeu não nessa vida, que a gente traz junto com esses ancestrais, que a gente traz junto com as pessoas da nossa família também, né? Que a gente traz com a nossa sociedade também, coisas que a gente vive aí, né? Padrões que a gente tem, que tem coisa que nunca te ensinaram. Você simplesmente
vive assim. E por É quê? visceral, Né? né? É um Da saber onde que isso visceral. vem? Exato. Então, também é importante a gente escutar, é importante a gente olhar, mas a gente tem que entender que a gente tem que tomar as nossas próprias decisões. Entender se esse caminho também é legal e não olhando assim para uma crença ancestral, né? Por exemplo, de você ter que achar que você precisa seguir os mesmos caminhos dos seus pais, ou seguir o mesmo caminho dos seus avós, ou seguir o mesmo caminho dos seus tios, sabe, da sua família. Que acaba a gente tendo muito isso, né? Pessoal que, meu pai tinha uma empresa e aí eu fiquei com a empresa da família porque era passada de geração em geração e aí eu tive que cuidar disso. Não, você E às vezes a pessoa tá pode mal amar. frustrada trabalhando nisso, né? Frustrada, não gosta. Se você gosta, se é o que você quer fazer, tudo bem. Agora, eu não gosto, eu não amo isso, não é o que me desperta, não é o que eu vim fazer aqui. Ô, Ju, também tem aquele negócio, né? Meu avô foi médico, meu pai foi médico, então eu tenho que ser médico. Exato, a Ou mesma coisa. advogado. Exato. Isso é realmente o que você quer fazer ou você está fazendo porque você acha que dessa forma você vai honrar esse ancestral, vai honrar a sua família? Não, você pode honrar o seu ancestral, você pode honrar a sua família sem necessariamente seguir os mesmos passos que ele. Você pode escolher diferente. A gente veio aqui com o quê? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa que você pode fazer as suas próprias escolhas. Muito lindo. E entender, então, que muitas coisas que nos impede de alcançar a felicidade, porque o que que para nós, para mim, o que que é honrar os ancestrais? Para você que está aqui, chegou agora, você precisa escutar isso sobre ancestral. Ninguém mandou você chegar agora. Você que chegou aqui agora e que já está aqui, existe uma questão que é assim, muitas coisas que estão bloqueando a tua vida de prosperar, e quando eu falo prosperidade não é só financeira, mas é prosperidade no relacionamento saudável, amizades gostosas, você com você tá bem, você ter dinheiro para fazer suas viagens, pagar suas dívidas, e não aquele dinheiro contado todo fim do mês, você trabalhando numa coisa que te dá satisfação, enfim, prosperidade num todo, um equilíbrio em todos os níveis da vida, muitas coisas está os obstáculos que impedem você de alcançar isso é a repetição de padrão. E essa repetição de padrão ela está no seu DNA, ela está na sua genética. Só que tem como liberar isso. Tem como você liberar os seus ancestrais. Porque às vezes tem pessoas que falam, minha mãe exige muito de mim, o meu pai exige muito de mim. Ok, se eles exigem, mas o quanto você está se permitindo ficar ainda nesse lugar? Porque você pode se fazer diferente a hora que você quiser. Mas a gente fica amarrado no quê? Na necessidade de ser validado, na necessidade de estar para se sentir pertencendo a essa família. Quantas pessoas, né, Ju, essa nova geração, a nossa geração já é uma geração diferente, que veio, teve uma fase que falou, cara, essa família não é a minha. Eu nasci na família errada. Muitas pessoas falam que eu não vim desse planeta, eu nasci no planeta errado, eu deveria estar em outro planeta. Por quê? Porque quer fazer diferente, mas não faz porque fica olhando o que os outros vão pensar de mim. Ou seja, fica naquela necessidade de pertencer a esse mundo. E é bonito que aí Jesus trouxe uma coisa na Bíblia, que Jesus falou assim: esteja nesse mundo, mas não seja desse mundo. Olha que lindo que Jesus era porreta, né? Ele sabia de tudo. Ele manda Ele umas, né? fala Que você fica, umas vai assim que mesmo, serve para tudo, cara. Tudo que você encaixa as parábolas dele. Esteja nesse mundo, mas não seja do mundo. Ou seja, não faça o que as pessoas estão fazendo. Faça o que você quer fazer, o que o teu coração reverbera. De preferência, e sempre no caminho do bem, do bom, do ajudar, do perdoar, do se cuidar, do se amar, né? É, tem mensagem chegando aqui? Não, né? Não, tá. Aqui me apareceu uma mensagem aqui. Tá. Então, a liberação dos ancestrais é importante também, que ajuda, né? E aí, Ju, vamos então compartilhar o porquê que a gente decidiu falar do despertar e desses passos, dessas etapas do despertar. Vai lá, Ju. Sim. Bom, eu e Rafa estamos montando aí um workshop super legal para vocês, que é exatamente para levar vocês a esse despertar, né? Esse início de despertar. Então, a gente vai auxiliar vocês aí por um mês, né? São 4 encontros, né? Exatamente com essas questões que a gente está conversando agora.
começando por uma limpeza, que a gente vai falar um pouco sobre essa questão da limpeza também, como que é, né? Todas as coisas aí todo o material que vocês podem utilizar também para fazer limpeza. Essa limpeza que a Ju fala, queridos, não é limpeza da sua roupa, da sua casa, não, é limpeza energética. Isso, exato. Limpeza energética. Sabe quando a gente se sente carregado? Você tá, a energia tá pesada? A gente tá falando de limpeza energética. Então a Ju vai falar dos elementos, né? Ervas, cristais, várias coisas. A gente vai dar de dicas lá e já vai fazer uma varredura. Vamos começar com isso, né? Aí depois a gente vai passar por um pouco sobre amor próprio também, né? A gente entender como que esse amor, como esse amor funciona. E agora, eu não sei se eu confundi as ordens, mas enfim. Não? É isso mesmo. É isso, né? É. Amor próprio. Então, para a gente se conectar com nós mesmos, entender quem nós somos. Depois, a nossa criança interior, que a gente precisa entendê-la, acolhê-la, saber como que ela é, conversar um pouquinho com ela. Nós vamos compartilhar e ensinar para vocês como lidar com essa criança, né? Vocês vão sair de lá aprendendo a fazer isso no dia a dia. Exatamente. E para finalizar, falar um pouquinho sobre os nossos ancestrais, né? Que também... Aí, tudo isso é a base, né? Do nosso despertar. Que a gente precisa, primeiro, entender ali nossa alma, né? Saber nos proteger energeticamente, saber nos limpar, saber nos entender, nos acolher, ter todas essas virtudes por nós primeiro, antes de saber passar para o outro. Também lidar com essa criança, que são coisas aí do passado, coisas que a gente pode estar... tentando entender, por isso que a gente está em ciclos viciosos, em coisas que a gente não está entendendo, não sabe lidar direito. E por fim, finalizar com os nossos ancestrais também, que são parte importante da nossa vida, que a gente precisa saber também entendê-los, acolhê-los, mas fazer diferente. Honrá-los, né? E aprender. Vocês vão entender lá o que significa honrar os ancestrais. Não é fazer as mesmas coisas. Mas então o que é? Nesse workshop você vai ter o passo a passo e lá você vai aprender, entender o que é honrar seu pai, sua mãe, sua família e ainda assim se sentir amado sendo você. Ah, é uma delícia. Exato. Tudo de bom, né? Isso é coisa boa. E esse workshop, amados, vai começar no dia 7 de março. É isso, Ju? Numa terça-feira. Numa lua cheia. Poderosa. Pensando na data. E a gente acertou. A lua cheia vai estar em Virgem, que nós já vimos, né? Sim. No lugar organização. Virgem fala da organização, né? Então vai estar numa lua cheia em Virgem. E a gente vai fazer esses 4 encontros todas as terças-feiras, uma de cada semana, às 19 horas. Esse workshop, esse primeiro, O Despertar, ele vai acontecer somente presencial. Mas ele vai ter online depois. Primeiro a gente vai fazer ele presencial. A gente vai sentir como vai ser. Depois nós vamos criar ele no online. Então, para você que está aqui, que não pode estar perto, que está longe, mas que quer fazer, aguarde. Vai nos acompanhando. A gente vai lançar ele no online. Vai ser ao vivo. Mas esse primeiro encontro, então, esse workshop vai ser 4 encontros às terças-feiras, do dia 7, 14, 21, 28. Olha que lindo. E cada semana a gente já viu, vai ser uma lua, né, Ju? Essa é a última lua que vai estar indo para os ciclos completos da lua. A gente vai viajar numa lua assim linda, num ciclo lunar, onde vamos fazer toda essa liberação, toda essa limpeza. O Gil quer falar um pouquinho como é que vai ser o trabalho do Theta nesses encontros? Então, o Theta Healing é uma ferramenta muito poderosa, onde a gente consegue exatamente entrar num estágio Theta, né? Que é ali onde a gente acessa o nosso subconsciente e a gente consegue fazer trocas de crenças e trazer essas virtudes para vocês com mais facilidade. Então, a gente consegue tirar aquilo que você não precisa mais, trazendo esse entendimento lógico sobre todo o processo, mas também transmutar para você ter esse novo download, né? Esse novo receptor aí dentro do seu corpo, para você conseguir viver essa transformação mais intensamente. Amados, é um trabalho quântico, tá? É um trabalho totalmente quântico. Então, ele tira você de um lugar e te leva em outro. Assim, não tem linha de tempo. No encontro é papá, é um salto quântico de consciência. Tem tudo a ver com o meu trabalho, por isso que eu escolhi trabalhar com a Ju e ela também me escolheu, porque a gente tem muito essa conexão, que o nosso trabalho se conversa, porque tem a mesma linguagem, quântico. Só que ela faz o Theta Healing e eu faço um trabalho cura quântica no poder da consciência.
né? Que é a mesma coisa, só muda o jeito de fazer. Então vai Exato. ser muito lindo. Vai ter bater tambor, vai ter Vai ser tudo. ervas, vai ter de tudo. Vai ter, Músicas, nós tá pensando até ervas. fazer uma fogueira lá pra gente queimar umas coisas que não servem. Isso. Vai ser grandioso. Muito bom. Ju, lindo, cara. Gratidão por essa live. Gostei muito Eu que dessa troca com agradeço. você, esse bate-papo Muito com você. obrigada. Amados, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre alguma coisa que a gente falou, sobre o alto amor, sobre a criança interior, sobre limpeza energética, sobre os ancestrais? São esses 4 tópicos que a gente falou. Se alguém tiver alguma pergunta, quem está chegando agora, nossa live está encerrando. A gente vai criar um workshop, eu e a Ju criamos. Ele vai ser presencial aqui na cidade de Limeira, ou região. Quem quiser vir, pode vir. Vai ser na terça-feira, às 19 do dia 7 de março, e vai com 7, 14, 21 e 28. São 4 encontros. Um workshop com 4 encontros, tá? Vai acontecer online, Rafa? Vai acontecer online, mas não agora. O online ele vai ser depois, ok? Para vocês que estão chegando, até que as perguntas comecem a aparecer aqui. Quem quiser marcar sessão terapêutica comigo, estou disponível. Quem quiser marcar sessão terapêutica com a Ju, também está disponível. Exato. Eu acho que na semana que vem vai subir um podcast meu e da Ju, tá? Aí vocês vão conhecer um pouco mais dela também, um pouco mais da história dela. A Dirce colocou muito lindo tudo isso. Obrigada. A Luciana colocou eba. A Nanda colocou vou participar com certeza. Ah, a Nanda é sua mãe, não é? É. Arrasou. Toca aí. Yes. É isso. Bora participar. Mamãe, venha, que vai ser ótimo. Amados, então tá, Ju, quer finalizar com alguma coisa? Uma meditação? Sente de fazer algum movimento? Se vocês quiserem, posso fazer uma meditação do Teta só para deixar todo mundo já zen na frequência. Eu quero. Então, podemos fechar os olhos, respirar fundo, vai se conectando com o seu coração, silenciando. Imagina uma luz amorosa saindo do seu coração, indo lá para o centro da Terra, encontrando o coração da Mãe Terra de Gaia, se conectando com o coração da Mãe Terra, onde vai renovar e limpar essa energia. Então essa luz, ela volta pela Terra, passa pelo chão da sua casa, entrando pela sola dos seus pés. Essa energia, ela vai passando pelas suas pernas, passando pelas suas costas, ativando todos os seus chakras, preenchendo a sua cabeça. E sai pelo seu chakra coronário numa linda esfera de luz. Vê que tamanho que essa esfera tem, que cor que ela tem. Nisso você vai se imaginar bem pequenininho e vai entrar dentro dessa esfera de luz. É um lugar seguro, tranquilo, tem ar para você respirar. E é um momento só seu. Então, se tiver mais alguém aí com você nessa bolha, você pede para essa pessoa sair. Nisso você vai subindo com essa bola de luz, passando pelo teto da sua casa, pela copa das árvores, por entre as nuvens. Vai sair da camada atmosférica da Terra e entrar no espaço. Aí você consegue ver todas as estrelas, você observa os cometas ao longe, todos os planetas do nosso sistema solar. Você vai continuar subindo. Alto e profundo, alto e profundo. Até que você subir tão alto que você quebra a barreira do espaço e tempo e começa a passar por uma camada de luzes claras e escuras que passam rapidamente por você. Continua subindo, subindo, subindo. Até que você passe por uma segunda camada, que é uma camada coberta de ouro, parece um salão. Aí você se sente muito bem, parece que você já foi aí alguma vez na sua vida.
Aonde estão todos os anjos, seus guias, seus mentores. Mas nos desprendendo de qualquer sentimento, você continua subindo. Alto e profundo, alto e profundo. Você sai pelo teto desse salão e entra numa terceira camada. É uma camada gelatinosa das cores do arco-íris. Aí também estão todas as leis do universo. E você continua passando facilmente por entre essa gelatina. Você vai subindo, subindo, subindo. Vem numa nuvenzinha cor-de-rosa que fica em volta da sua bolha, que é a lei da compaixão. Ela vai seguindo com você até que você avista um portal de luz perolada, azulada. Você vai cada vez mais chegando perto desse portal. Quando você chega perto desse portal, você entra dentro dessa luz azulada, perolada. E pede para ir o mais longe que você já foi dentro dessa luz. Quando você ir o mais longe que você já foi, você ainda vai mais um pouco. Alto e profundo, alto e profundo. Nisso você percebe que essa bolha que veio te protegendo ao longo do caminho, ela vai se dissolvendo. E essa luz, ela vai entrando em contato com a sua pele, entrando em contato com o seu corpo, entrando dentro do seu DNA, de todas as suas células. E você e essa luz são uma só. E essa é a luz do Criador de tudo que é. É do amor incondicional. E você e ela fazem parte de você, né? Isso significa que esse amor, esse Criador, ele está dentro de você. E você pode acessar essa energia quando você quiser. A hora que você se sentir à vontade, você pode abrir os olhos. Ju, você pode desprogramar alguma coisa nesse lugar agora? Posso? Posso te pedir? Pode. Desprogramar o medo de se perder nessa viagem. Criador de tudo que é requisitado. Que seja desprogramado agora para aqueles que aceitarem, para aqueles que disserem sim. Qualquer medo de viajar, que você saiba viajar, que você saiba entrar em contato com o Criador de tudo que é, sem a necessidade do medo, sem a necessidade de se perder, sem a necessidade de viver no caos, que você já sabe viver a sua vida de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma agradável, sem a necessidade de ficar triste, sem a necessidade de buscar sempre uma forma de estar perdido. Que você já sabe ter clareza, ter amor incondicional na sua vida, que é leve, seguro, tranquilo e justo, que é seu direito de nascença, que você já vive assim. Arrou. Deus do céu, quanta abrição de boca. Chorei um monte. Ai, Gostoso, que né? lindo. Ju, gratidão, amada. Gratidão mesmo, infinitamente, pela tua entrega. Que lindo. Queridos, espero que todos vocês tenham conseguido fazer. Se não pôde fazer devido ao momento de vocês, recomendo, volte nessa live, escuta de novo tudo que foi falado aqui. Tudo que foi falado aqui não é a mesma coisa, né? Eu brinquei uma hora ali que eu já sei, mas na verdade quando eu falo, eu me escuto e eu reforço para mim aquilo que eu sei, né? Porque a gente, querendo ou não, acaba ainda caindo nos emaranhados da mente, faz parte, esse é o caminho do despertar. E eu e a Ju tá super aberto e com muito amor no nosso coração em estar conduzindo você nesse workshop, o Despertar, né? Para ajudar vocês, apoiar vocês nessa caminhada. É um caminho que a gente já andou, então a gente vai voltar e mostrar o caminho para vocês.
eu da minha forma, a Ju da forma dela, e as duas formas se complementando, yin e yang, com muita potência. Então, assista de novo, receba, medita, faz essa conexão com o Teta, com a onda do Criador, porque foi maravilhoso. Nossa Senhora, foi lindo. Alguma mensagem final, Ju? É isso, gente. Participem conosco, se abram para as aventuras que a vida tem aí para vocês, sem a necessidade do medo do risco, né? Sem a necessidade do medo de fracassar. Que vocês vieram aqui para ser abundantes e prósperos e bem-sucedidos, tá bom? Então, vocês podem sim acessar isso quando vocês quiserem. Então, estejam abertos para o melhor que a vida tem para mostrar para vocês. Ahá e arro. Arro. Beijos! Beijo, até mais.